em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 320. Eu sou Rafael Arinelli e que jornada, meus amigos, que jornada. Eu sou Edu Sácer e fica a pergunta: será que vale a jornada ou o final caga tudo? Ah, que jornada, meus amigos, que jornada. Repetir a minha entrada, né, pra complementar do Edu. Ai, será que vale a pena essa prostituição toda? Eu sou Daniel Cury e eu só queria a 5ª temporada do Brooklyn Nine-Nine na Netflix, o resto tá de boas. Só isso que eu queria. É um sonho tão simples. Até porque a sua temporada lá da sua série japonesa já tá rolando, né, Edu? Não. Você não tá entendendo. Disse que vai ter outra. Ah, Dizem meu que vai Deus. ter, tipo, uma outra temporada do Terrace House. E daí eu vou precisar, sei lá, de uma clínica pra me reabilitar. Porque vai ser Toda vez que o Dani fala Terrace House, eu entendo Terrace Howard na hora. Eu não vou jogar o Daniel, porque eu caí no mundo das drogas, eu tô assistindo de férias com o Waze, então eu não jogo o Daniel. Não, sério, o Terrace House pra mim é tipo muito louco. Agora, cara, ontem eu fui ver um episódio e não aconteceu o que eu imaginava que ia acontecer. Eu falei, mas tá pra acontecer. E aí eu vi mais um. Tipo, 2 episódios seguidos, assim, tipo, eu tava com sono, mas eu vi. Nossa, porque... que vida louca. Muito vida louca, cara. Não, mas sério, porque é um negócio que, tipo, é muito bizarro. Todo mundo tinha que ver pra entender, mesmo que odeie e nunca mais veja. E você fala assim, por que eu tô viciado nisso? Não sei. Mas eu tô, entendeu? É muito louco. Não, ó, eu me comprometi publicamente lá no Twitter, falei pro Daniel, eu vou assistir 3 episódios de Terrace House só pra falar se eu gosto, se eu não gosto, se é bom, se não é bom e tal, pra eu poder, de alguma forma, opinar sobre isso. Então, já me comprometi publicamente e tá lá, é compromisso agora. Agora já era, vou ter que assistir e pode ser que a gente pare, né, pare podcast e tal. Se vocês perceberem que ocorreu esse tipo de erro, vocês já sabem de quem é a culpa, né? Daniel me enfiou dentro do Terrace House. Porque é a vida como ela é, entendeu? É lento, é devagar, é muito legal. Mas enfim. Muito bem, meus amigos, estamos aqui neste podcast 320, né? Um podcast aí marcado justamente pelo final da série, né, de Game of Thrones. E a gente não podia ficar fora dessa discussão toda. Não exatamente sobre a qualidade do final da série, sobre se a série foi boa, se a série foi ruim e tal. Mas, na verdade, você aí que não viu a série, ou você que assistiu algumas partes, está atrasado e tal, fique despreocupado, porque hoje não vamos ter spoiler. Hoje o papo vai ser um outro tipo de papo. Estamos aqui para tentar desconstruir um pouco Game of Thrones, pra gente tentar posicionar Game of Thrones nesse universo, né, do entretenimento, pra gente tentar de alguma forma entender o sucesso dele e o que isso impacta também, né, no nosso cotidiano, nas outras séries e tal. Vamos discutir um pouco o que permeia Game of Thrones, o que fez Game of Thrones ser o que ele é, né, dentro da cultura pop. E para bater esse papo, nada mais, nada menos, tínhamos que trazer aqui o rei das séries, né, Edu Sácer lá do Logado. O cara que assiste 2 séries ao mesmo tempo, não é isso, Edu? Olha que dá pra fazer isso mesmo, jovem. Você é o... Como que chama aquele cara? Esqueci lá. O Rubens. O Rubens Evans, filho das séries. É só não falo tanta merda. As merdas são moderadas. Sim. Edu, diz pra gente aí, Logado tá lá no ar, a galera pode ir lá visitar você, ver você falar sobre séries, não é isso? Faz aí o convite pra quem quiser escutar mais de Edu e suas análises de séries. Exatamente, estamos lá no logado.com, todo domingo tem o LogadoCast.
né? Em alguma hora do dia ele sai, não tem horário, em algum momento ele brota, e estamos lá falando sobre séries. Toda semana, como a Netflix lança alguma coisa, a gente acaba falando sobre alguma coisa nova e sobre alguma coisa velha. A gente acompanhou aí todos esses episódios de Game of Thrones, né? A gente foi falando semana a semana sobre os episódios. Tem um episódio que eu fiquei bem pistola, dei uma xingada durante vários minutos seguidos, assim. Foi um momento de libertação, né? Em geral, somos todos do bem. E também temos a nossa versão alternativa, que é o Hit List Logado, que vai sair uma nova edição, vou dar um spoiler pra vocês, sobre Beyoncé em breve. Então, fiquem atentos aí. Olha, que legal, meu. Vamos analisar a carreira de Beyoncé no Hit List, né? E no Logado a gente tá aí semana a semana falando das novidades, falando sobre cultura pop em geral, xingando também, quando dá, né? É verdade, gente. É isso, né? Aqui vocês são centrados. Lá a gente junta um monte de maluco e aí fica um negócio meio descontrolado. Mas a gente promete que é todo mundo bem, todo mundo legal, limpinho. Né? Sensacional. O Edu tá com a gente aqui há muito tempo. Você que acompanha o podcast Cinemação, com certeza já viu o Edu por aqui. Então tem vários episódios que o Edu participou. E hoje, né, vamos bater esse papo então sobre Game of Thrones, né? E o que vem depois de Game of Thrones, como que Game of Thrones influencia aí essas séries. Vamos bater esse papo logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Chegou o momento da gente ler aqueles comentários que vocês mandaram pra gente durante a semana. Afinal de contas, né, estamos sempre em contato aí com vocês. Vale aqui deixar sempre aquele apelo para que você que tá ouvindo aí a gente, envie seu comentário para posts e saem lá no cinemação.com, envie seu comentário para os nossos podcasts. É sempre importante essa interação, né, porque isso, além de tudo, é motivador. Quando a gente vê um comentário de vocês, a gente pode vir aqui, ler e ainda motiva o autor de um post, motiva eu e o Dani, que a gente está aqui produzindo o podcast para vocês e tal. Então é muito importante o comentário de vocês, é muito rico para a gente receber a opinião de vocês. Por isso, hoje, inclusive, vamos ler comentários que não fazem parte exatamente de podcast, que fazem parte ali dos posts que saíram, né, durante a semana no site, né, no cinemação.com, e aí vocês já vão ver também como a gente interage com outra galera que tá lá lendo textos e tal, que eu acho que é importante também esse tipo de interação. Então, se você tá aí ouvindo a gente, você quer mandar seu comentário sobre este podcast ou sobre até algum texto que você leu dentro do Cinemação, você quer mandar um texto maior pra gente, quer mandar um e-mail para falar sobre alguma coisa, envie seu e-mail para contato@cinemação.com, o e-mail oficial do Cinemação. Mandou sua mensagem para esse e-mail, vai chegar aqui pra gente e vamos ler aqui no nosso podcast. Você também pode ir lá, né, como eu já falei, acessa o cinemação.com, nosso site. Lá tem notícias com frequência, tem notícias, trailers, artigos, tem muita coisa interessante lá. A gente divulgou recentemente aí o novo, né, filme que vai sair aí, vai contar a vida do Ayrton Senna. A gente divulgou lá, já estamos falando um pouco sobre, especulando com quem é que pode ser os atores e tal. Nós também divulgamos recentemente os trailers individuais que saíram sobre os episódios novos que vão vir aí de Black Mirror e tantas outras coisas bacanas que tem lá no nosso site. Então vai lá, cinemação.com, lá tem todas as nossas redes sociais, tem tudo que você pode querer encontrar sobre o Cinemação, tá centralizado no nosso site, o cinemação.com. E melhor ainda é se você quiser ser um patrão ou uma patroa do Cinemação. A gente tem grupo no Facebook, um grupo no WhatsApp, que a gente chama de Cinemação Premiere. A gente dá prêmio todo ano para todo mundo que é patrão nosso, e a gente tem 3 possibilidades para você ser patrão, são 3 plataformas diferentes. Ah, mas quais plataformas são? É só ir lá em cinemação.com/contribua ou clicar no botão contribua lá no site do Cinemação, que você vai poder escolher a melhor plataforma para você. E você pode contribuir com o Cinemação a partir de R$1 por mês. Ou seja, um valor que para você pode ser muito baixinho, pra gente pode ajudar muito, porque se todo mundo contribuir com R$1, a gente vai conseguir construir um podcast ainda melhor, fazer coisas ainda mais legais, investir ainda mais na qualidade,
do site e do podcast. Então, se você gosta do podcast, se você gosta de ouvir a gente, faz uma forcinha, vai lá, vira um patrão ou uma patroa do Cinemação, que vai ser muito legal, a gente vai bater muito papo no WhatsApp e a gente ainda vai construir um podcast ainda melhor. Seja um patrão ou uma patroa do Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos comentários, como eu falei, né, de posts que saíram lá no nosso site, no cinemação.com. Por exemplo, tem um post muito famoso que o Dani escreveu há muito tempo atrás, que é o 21 filmes sobre o fim do mundo. Você lembra desse post, Dan? Sim, não usei estratégia de SEO, mas ela funcionou. Pois é. Você não estava prevendo nada lá, né? Era só realmente uma lista de filmes e pronto, Sim. né? Sim, era uma lista de filmes porque tinha alguma data que estavam falando que ia ser o fim do mundo. Pois é. Nem lembro que data que era, porque teve várias. Pois é, e aí a gente recebeu recentemente aí um comentário do Marcelino Pachunski, e ele escreveu o seguinte: eu assisti um filme nos anos 70, mas não lembro o nome, mas parece ser baseado em uma lenda de povos do Ártico. Uma bruxa sequestra uma moça, seu noivo vai resgatá-la e a bruxa, por vingança, rouba o sol e a terra começa a congelar. Não tenho como contar a trama toda, mas é um filmão, estilo C.S. Lewis e Tolkien. Se alguém mais conhece, poderia me informar o nome do filme? Olha aí, é um apelo que o Marcelino tá fazendo. Eu realmente não sei que filme é esse. Um filme que se passa no Ártico. Isso, é muito louco. Eu pesquisei, também não achei, mas lembrando, é um filme dos anos 70, ou seja, um filme difícil talvez de achar, devia passar na TV na época, e fica aqui o pedido pra todo mundo que tá ouvindo, né? Se você, por acaso, lembrar, ou souber uma forma de pesquisar, descobrir qual o título de um filme com essa história, vai lá no post 21 filmes sobre o fim do mundo e comenta pra responder pro Marcelino. Pois é, ou manda por e-mail aqui pra gente, pô, de repente é um filme tão sensacional que a gente não conhece, vai que vira um episódio de podcast, olha aí. Exatamente, manda pra gente. E eu tenho um comentário da Kátia Barga, que é o quê? Patroa ou madrinha nossa, né? E ela comentou no Reflexões sobre o teaser de Star Wars The Rise of Skywalker. Expectativas! Saiu o teaser aí, cheio de expectativas. E ela colocou assim, ó: eu amei esse teaser e trouxe de volta o hype. Adoro a maneira como o JJ consegue manter o interesse e os mistérios. Bom, mas ele prometeu respostas dessa vez. Ah, eu achei que era a Leia segurando a medalha. Vi vários comentaristas dizendo o mesmo, mas a mão parece muito velha mesmo, ou seja, não deve ser a Leia. Então, vamos ver o que nos aguarda em Star Wars The Rise of Skywalker. Teve o trailer, o teaser, né, nem o trailer, um teaser publicado, e ela já comentou com a animação, com o hype e tudo mais. Isso é engraçado, né, que todas as vezes que a gente coloca algum tipo de trailer e tal de filmes assim, nossa, a galera já vai lá direto ver, comentar, não sei o que, porque, meu, o hype é muito grande, né? Sim. Incrível. Valere? Migei Daenerys Jel Masmo Henta Geriol Entrat. En Valeria Wipoanagariksan. Valeria Munioengos Nuhis Isa. Rovagedi! Axiosentas, Mentiosentas! Kiloni pilos luevale Tolviosenetas! Ininili Odrigatas! Urnei luei dolei Brijatas! Dracarys. No dia 17 de abril de 2011, chegou às telas da TV, conduzida aí pela HBO, o primeiro episódio de Game of Thrones. É importante a gente posicionar esse período na história humana, 2011, por quê? Porque 2011 foi um ano importante porque a gente estava começando a viver a expansão do streaming. Para vocês terem uma ideia, a Netflix, por exemplo, foi só em 2011 que ela
expandiu seus serviços para a América Latina. Ou seja, quando Game of Thrones veio pro ar pela primeira vez, a Netflix ainda estava engatinhando na América Latina, ainda não tinha tipo produções originais Netflix e tal. Então tudo isso, né, também ajudou com que Game of Thrones ganhasse notoriedade pelas mãos da HBO, né? Também é importante da gente lembrar que foi nesse ano, em 2011, que a gente teve lá aquela crise muito forte, né, da dívida na Europa. A gente teve também o auge ali da Primavera Árabe, a morte do Osama Bin Laden, o fim da guerra no Afeganistão e tantos outros acontecimentos históricos, né, que foi aí no ano de 2011. Por que eu tô falando disso? Porque é legal da gente ver uma série como Game of Thrones surgir com uma narrativa que falava sobre poder, sobre governança, sobre intrigas, em meio justamente a esse ambiente que a gente vivia naquela época, né? Pois bem, 8 anos mais tarde, no dia 19 de maio agora de 2019, após 8 temporadas, 73 episódios, 18 milhões de espectadores nos últimos episódios, né? A série chegou ao seu fim, dividindo o público e colocando um ponto final naquela que para muitos foi a melhor série de todos os tempos. Gostando ou não, Game of Thrones marcou época e ele foi reconhecido justamente por suas superproduções, algo até novo, né, para TV, né, como a gente viu. Especula-se que a HBO investiu cerca de 650 milhões de dólares ao longo de 10 anos para produzir as 8 temporadas de Game of Thrones. É um valor expressivo, né? E esse esforço de ter investido esses 650 milhões é ainda uma estimativa para baixo, porque não existem dados oficiais, né, de quanto exatamente que o canal investiu na série, né? Então, esse valor investido é só uma base para a gente ter uma ideia de quanto mais ou menos que o canal teve que investir para tirar a ideia do papel, para fazer a série acontecer. Inclusive em 2017, né, de acordo com o Financial Times, o canal da HBO faturou, a partir de assinaturas, o montante de 6,3 bilhões de dólares. Essa informação é importante da gente ver que mesmo com um alto investimento, né, dentro de uma série como Game of Thrones, você tem um canal por trás que é a HBO que também reinventou o seu jeito de fazer negócio. Porque para quem não sabe, a HBO, ela é um canal de assinatura fechado que ganha de seu dinheiro justamente com assinaturas, mais ou menos nos moldes ali da Netflix, só que com um modelo de negócio um pouco diferente, porque ela não faz exatamente o streaming, né, como a Netflix faz. Agora faz, né? Agora começou a fazer. Eu não sei como é que tá com a assinatura. Dá pra assinar só a HBO Go, né? Separada. Eu só não sei quanto então, que dá. Como que tá o esquema. E quem tem assinatura da TV por assinatura, acessa a HBO Go, né? Sem pagar nada. Justamente isso. Tipo, você não consegue assinar a HBO Go se você não tiver um plano de assinatura com um canal, né? Pacote net e outros, né? Então você precisa ter. Esse que é a grande diferença. Você não consegue instalar, por exemplo, o HBO Go na sua TV, como a Netflix faz, né? Então, assim, interessante da gente ver justamente como que a série ela ganhou volume, né, com o passar do tempo. Mas só para vocês terem uma ideia também, nessa última temporada de Game of Thrones, que foi a mais curta, aliás, né, porque tivemos só 6 episódios, foram gastos mais ou menos 15 milhões de dólares por episódio. Então a gente está falando realmente de uma produção gigantesca, com muitos efeitos e tal. E não é à toa que a HBO já fala em desenvolver séries derivadas. Afinal de contas, né, com o perdão do trocadilho tosco, nós estamos falando do dragão de ovos dourados do canal, né? Porque realmente a série Game of Thrones, ela já ganhou 38 Emmys, ela é a série mais premiada da história dos Emmys, né? E ela se transformou realmente, definitivamente, numa produção cara, mas também extremamente bem produzida, extremamente premiada e tal. E casou, né, justamente toda essa parte de produção com o modelo de negócio que a HBO construiu
construiu ali. Então esse casamento foi um sucesso estrondoso, né? E saiu do nicho, né? Que eu acho que é uma coisa que é uma tendência, querendo ou não, né? Que cada streaming tende a ter um nicho muito específico. E ela sempre tinha aquele mote do não é TV, é HBO, né? Que é tipo assim, a qualidade acima de tudo. São séries muito, muito boas e tal, né? De qualidade, de um padrão de qualidade muito grande. Que, querendo ou não, é uma coisa que a Netflix não teve, né? A Netflix sempre foi muito popular, tanto que você tem muitos filmes que saem que todo mundo fala, a Netflix não é boa, não sei o quê. Porque ela não tá focada só na qualidade, ela tá focada na quantidade também. Quando você tá focado muito na qualidade, você vai ter menos chances de ter coisas que explodem de sucesso, mas quando tem, é uma coisa tipo Game of Thrones, que conquista uma audiência muito grande, de repente, sabe, muita gente assiste tudo, e vira um acontecimento, que eu acho que a grande questão também é isso, a Netflix, só pra fazer a comparação, só pra gente entender o momento que a gente tá vivendo, né? A gente, a Netflix tá criando o hábito da maratona, né? Da coisa de você sentar e assistir tudo de uma vez. Chega uma série, chega todos os episódios de uma vez. A HBO, ela conseguiu fazer uma coisa que ninguém imaginou, que todo mundo achou que não ia ter mais, né? Que é o tipo, sentar pra ver a série. Sim, né? Sentar pra ver, é tipo o último capítulo da novela, nas últimas vezes que a gente, faz tempo já que não tem isso, mas quando você tem aquela novela que bomba, né, no Brasil, que todo mundo quer ver e tal, que daí o último capítulo vira aquele acontecimento. Então é meio que isso, é um acontecimento e com uma expansão muito grande, uma quantidade muito grande de gente vendo, e não só um nicho específico, né? Não é só o nerd ou só... Não, é todo mundo, gente de tudo quanto é idade, enfim, vários dados demográficos, assim, muita gente. E também uma coisa que eu acho que beneficiou muito o Game of Thrones foi a pirataria, né? Sim, eu acho que no começo... Também. As pessoas, muita gente viu muita coisa baixada ainda lá em 2011, 2012. Hoje em dia é um pouco mais acessível, né? Embora muita gente também continue baixando, mas naquela época muita gente baixava porque não tinha HBO, não tinha ainda HBO Go, então a pessoa baixava. E eu acho que isso facilitou muito o hype da série, né? Sim, não, e aí tem outra coisa, né? Só para deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes. Diferente de canais a cabo que recebem uma parcela pequena das assinaturas, né? E dos canais abertos também, né? A HBO, ela é um canal fechado premium, é assim que ela se classifica. Então, quando você assina seu plano lá de TV a cabo e tal, que daí vai vir Discovery, vai vir, sei lá, National Geographic e tal. TNT, exatamente. Esses canais, eles recebem uma parcela do valor da assinatura que você está contratando ali. A HBO, ela geralmente não vem dentro do pacote, ou você tem que comprar um pacote mais caro que vai incluir ela. Então o assinante, ele tem que pegar esse pacote específico para daí ele ter garantido o canal da HBO. Isso garante para a HBO justamente um dinheiro à parte, um montante dela ali, e isso ajuda realmente ela a crescer. Então assim, tem esse número gigantesco, né, de bilhões, de 6 bilhões de dólares em assinaturas aí que a HBO recebe, e é interessante da gente ver porque esse modelo de negócio, que é mais lucrativo, ele também permite para o canal algum tipo de experimentação. E aí a HBO também se posiciona de uma maneira onde ele conseguiu uma autorização judicial, onde ele pode utilizar nudez, vocabulário, vamos dizer, profanos, né, nas produções e tal. Então a HBO conseguiu também isso. Então, Game of Thrones se encaixa dentro de uma segunda era de experimentações da HBO, porque a HBO começou a fazer experimentações com várias séries e tal, com episódios mais caros, tanto que realmente veio, né, para esse slogan que o Dani falou, que isso daqui não é TV e tal, né? Então ela tentou se descolar um pouco do negócio da TV, focou em investir mais pesado nos episódios, diminui a quantidade ou não tem comercial durante a exibição, e isso acaba dando mais liberdade criativa para os seus produtores, né? Então a audiência começa a perceber melhor esse tipo de coisa, e aí você transforma também o jeito como é feito série para pacotes fechados de canais e tal, e foge também um pouco do que a Netflix faz, que é um streaming fechado ali, né? Uma marca fechada e tal. Daí até ia perguntar pro Edu, porque o Edu deve conhecer, eu não assisti, mas dizem que essa parte de
de originalidade e tal, que a HBO, né, focou bastante e tal, ela também acostuma abordar gêneros já consolidados para tentar trazer alguma coisa original. E aí eu até li que 2 séries que tiveram assim uma relevância ali pro cardápio da HBO e tal, foi uma série de trama policial e de fantasia, como foi o caso do The Wire e o drama familiar, o 6 Feet Under, né? Que dizem que são 2 séries que tem uma questão ali também de originalidade e tal. Você acha que essa também é a grande questão, Edu? Tipo, a HBO, ela tem um viés, assim, ela tem dentro do seu DNA hoje, tentar trazer coisas que fujam um pouco do padrão, do estereótipo comum de séries? Sim, eles têm essa questão, e eu até colocaria outra série nessas, você falou, colocaria mais uma que foi os Sopranos, né? Ah, verdade. Que acredito que junto com The Wire e com 6 Feet Under e agora com Game of Thrones são, assim, séries que realmente trouxeram uma novidade na linguagem, na forma de abordar até temas, se você for pensar, uma série que tem uma trama policial como The Wire, se você for pensar, é um tema batido, porque somente nos canais de TV aberta americano você tem muitos desses tipos de seriado, mas a forma com que a temática é abordada e a liberdade que os produtores e roteiristas têm para trabalhar em cima daquele tema, deixam a forma com que a produção é feita muito mais interessante, porque você pode tocar em assuntos mais delicados, você não precisa ficar se policiando tanto por causa dos seus anunciantes, o que eles acham que você deve colocar ou não, o tipo de linguagem. Então, eles têm mais essa liberdade justamente por um canal que se baseia em suas assinaturas e não depender de anunciantes, eles têm essa liberdade para criar. E não é à toa que a HBO tem vários produtos que são diferenciados, e o que eu acho mais interessante da HBO é que eles têm um tino muito bom para perceber o que não funciona. O que não funciona dificilmente vai chegar a ter uma segunda ou uma terceira temporada. Eles não investem muito tempo numa coisa que não traz um prestígio e nem o se tornar o assunto do momento. Porque muitas vezes você não tem o prestígio de uma premiação, mas você tem as pessoas falando sobre aquilo o tempo todo. Então a HBO, ela investe pesado em produtos que vão trazer esse tipo de retorno para ela. Porque como ela precisa dos assinantes, ela precisa ter produtos que saltem aos olhos das pessoas. Eu acho que uma série que reflete bem essa questão de não ser tão prestigiada em premiação, mas que gera um burburinho, a gente pode trazer True Blood. Verdade. Que teve 7 temporadas. Não era uma série de premiações, assim, na primeira e na segunda temporada eu lembro que ela foi indicada a algumas coisas, a Anna Paquin também, mas não era uma série de premiações, mas era uma série que estava sempre sendo muito comentada, pro bem ou pro mal. Ela estava sempre nos assuntos. Então, para a HBO era interessante manter essa conversa e manter esse produto no ar, né? Aí você já tem umas outras séries, por exemplo, como Enlightened, que é uma série muito pequena, que era protagonizada pela Laura Dern, que ela teve uma primeira temporada em que ela foi super comentada, teve indicação à premiação, mas foi só isso. E aí ela simplesmente desapareceu, e a HBO até deu assim, vamos fazer mais uma segunda temporada para ver se continua a pelo menos aparecer nas premiações, e como ela não figurou, eles cortaram. Então eles têm essa coisa de cortar o que não dá resultado. Você não vai ver uma série na HBO que dura muitas temporadas, sendo que ela não tem nem relevância pra premiação e nem relevância junto ao público. Uma série que me chama muito a atenção também da HBO, pensando justamente nisso que você tá falando, é justamente o True Detective, né? Que na primeira temporada teve o Matthew McConaughey, daí depois na segunda trouxe o Colin Farrell, aí agora tá trazendo o Mahershala Ali. Então, assim, parece realmente que eles estão o tempo todo mirando e tentando pegar atores, diretores, histórias e tal, que tenham também uma popularidade grande, né, com o público, assim. Sim, e assim, acaba que às vezes esse tipo de coisa sai pela culatra. True Detective é um grande exemplo disso. Porque teve uma primeira temporada brilhante, super aclamada pela crítica, pelo público, foi pras premiações, tanto que eles até colocaram na época
época True Detective não como pra concorrer como minissérie, né? Colocou pra concorrer na categoria de drama, porque acreditava muito no potencial dessa série. E aí, com toda a atenção que eles tiveram, eles apressaram o processo da segunda temporada, que foi um fiasco total, foi um fiasco. Apesar de ter um elenco muito, muito bom, né? A série foi super criticada, super mal falada. O que eles fizeram? Como eles sabem que o produto é um produto bom, eles deixaram a série em descanso. Ela ficou 2 anos e meio em descanso. E agora eles voltaram e a série foi novamente bem falada, bem recebida, né? Então, eles tiveram essa visão de que era um produto que valia a pena insistir e tentar mais uma vez. Porque eu acredito que se fosse um outro produto que tivesse essa queda na qualidade e na recepção do público, principalmente, eles não insistiriam, né, na produção. I saved this city and all your worthless lives. I should have let Stannis kill you all. Tyrion! Do you wish to confess? Yes, Father. I'm guilty. Guilty? Is that what you want to hear? You admit you poisoned the king? No. Of that I'm innocent. I'm guilty of a far more monstrous crime. I'm guilty of being a dwarf. You are not on trial for being a dwarf. Oh, yes I am. I've been on trial for that my entire life. Do Game of Thrones tem muita gente criticando também, né? Apesar de que teve aí 2 anos pra eles fazerem essa temporada, mas tem muita gente criticando um roteiro apressado. Eu não vi, enfim, né? Não sei se eu já deixei claro aqui no episódio, mas eu o Ned Stark morre, desculpa. Não, então, isso eu sei. Aliás, isso eu sei porque eu li no livro, tá bom? Então, só pra dizer, antes da série existir. Olha, que tapa na cara, hein? Mas assim, não, mas brincadeiras à parte, assim, o que eu acho? Tem muita gente criticando isso, que a série foi meio que ficou apressada, daí talvez o roteiro não tenha ficado tão bom, ou pelo menos tentaram colocar muita coisa de uma vez, tipo aquela vez que, né, tipo, quando aceleram mesmo, né, muito acontecimento de uma vez, etc. E a gente tem, por exemplo, é da HBO, né, o Big Little Lies, né? Eu tô até sim. Com as produtoras. E o Big Little Lies que tem essa coisa de ter a cada 2 anos, né? Assim, teve uma temporada, demorou 2 ou mais, não lembro agora, pra sair a segunda temporada. Até porque tem um elenco de estrelas que fazem filmes e tal, tem Meryl Streep na série. E eu tava pensando nisso, talvez seja uma tendência, porque as séries estão tão cuidadosas, né? Estão tão preocupadas em ter esse cuidado, e elas estão vindo com elementos tão importantes, tipo, elas estão vindo mais, estão sendo mais representativas do tempo em que elas são produzidas do que os grandes filmes, né? Se a gente parar pra pensar. E elas trazem elementos, ou tem o próprio Handmaid's Tale, né? Do Hulu, que traz elementos muito atuais para serem discutidos. E eu acho que faz sentido que haja uma tendência de até a gente ter mais tempo de uma temporada para outra, né? Que é para ter esse tempo de respiro e também o tempo de produção para garantir uma qualidade, né? Geralmente a gente tem muito isso nas séries britânicas, né? Que são temporadas ultra reduzidas e às vezes um espaço de um ano e meio, 2 anos entre as temporadas. Eles têm feito isso com Westworld, né? Que vai pra 3ª temporada só em 2020, sendo que finalizou em 2018, né? Eles têm dado esse espaço para que as pessoas possam trabalhar e construir, apesar da 2ª temporada de Westworld ter sido uma bosta, mas eles dão essa coisa para tentar, né, trabalhar e fazer a produção o melhor possível. Eu acho que isso pode ser realmente, como você falou, uma tendência pro futuro, você dá um respiro maior pro produto. Se você acredita naquele produto, claro. Porque eu acho que, por exemplo, você hoje tem na HBO umas séries menores, por exemplo, uma série que pouquíssima gente ouviu falar dela no ano passado e pouquíssimas pessoas assistiram, que foi Succession, que é uma série protagonizada pelo Brian Cox, que, assim, ela estreou super, assim, no meio do ano, assim, depois de grandes eventos, né, BLL e coisas do tal. E, assim, é uma série que eu assisti, que ela super funcionou pra mim. Ela até teve umas indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro, né, mas ela não foi uma série que falou muito. Mas por ela ser uma série, mais um drama familiar, uma escala bem menor,
eu acredito que ela pode ser aquela série que é feita na escadinha, tipo, acabou, já pode começar a produzir a próxima temporada, Sim. e assim, porque não requer muita coisa. Porque se você for parar pra pensar, o Westworld tá sendo considerado aí o sucessor de Game of Thrones, né? Sempre foi considerado uma série que iria vir justamente pra tentar ocupar esse vácuo que Game of Thrones ia deixar. E aí você percebe desde o primeiro episódio o alto investimento que a HBO tem feito por episódio. E eu acho que isso também é uma coisa que Game of Thrones vai ficar marcado na história da cultura pop, na história da produção de séries e tal, por ter sido talvez aí a primeira série com esse volume de dinheiro por episódio, né, na sua produção. Porque depois que você assiste Game of Thrones, você vai assistir, por exemplo, Vikings, que é uma série do History, né? Vikings parece que os caras estão, é quase um negócio teatral, entendeu? Tipo, os barquinhos são pequenos, né, e tal, tipo, é outra coisa, uma pegada mais real, é uma outra coisa, diferente, entendeu? Até porque era, né, se a gente for... Não, exatamente, pega um barco viking real, mantido, assim, mas você fala, nossa, um barquinho, uma jangadinha. Pois é. Sim, e até aquela questão, tipo, a gente tá preso na grandiosidade das últimas temporadas de Game of Thrones, mas se a gente volta lá pra primeira temporada, aonde era uma incógnita, né, a HBO trabalhar com alguma coisa voltada pra fantasia, é muito, muito, muito diferente o valor de produção da série na primeira temporada. Sim. É caprichada, é bem feita, mas o investimento é muito menor. Conforme a série foi ganhando corpo, ganhando fãs, porque eu mesmo sou um fã tardio de Game of Thrones, né? Eu comecei a assistir ela regularmente na terceira temporada, porque eu assisti o piloto de Game of Thrones 6 vezes até terminar ele. Eu assisti 6 vezes, porque eu não conseguia, porque eu não sou um grande apreciador do gênero fantasia, né? Eu tenho problema pra seguir. E o piloto de Game of Thrones era um piloto muito, muito tranquilo, muito versado, muito naquela coisa da proposta de ser Game of Thrones, né? Que é uma coisa mais política, uma coisa mais de intriga, de ação nos bastidores, não esse samba do crioulo doido que a gente viu agora, mas é bem mais voltada pra isso. E nas primeiras temporadas, a gente vê que o investimento da série não estava tão focado em grandes locações, em efeitos, era uma coisa mais minimalista, uma coisa menor, né? Exato. E aí, com o tempo, com o prestígio, com tudo que ela se tornou, fazia muito sentido a HBO cada vez investir mais no conteúdo. Assim, acho que diferente de Game of Thrones, Westworld, como vocês falaram, tipo, já começou com o status de superprodução. Sabe, já era aquela série que, assim, eles investiram muito dinheiro pra, tipo, já partir como um grande trunfo pra ser aquela série que talvez fosse substituir Game of Thrones, porque nunca será, essa é a verdade, né? Sim, eu acho que o nicho é muito diferente, a linguagem é diferente, então é muito difícil a gente tentar dizer, porque acaba que sempre tem essas coisas, né? Quando Lost acabou em 2010, sempre era, qual vai ser a próxima Lost? É Flash Forward. Qual é a próxima Lost? É The Event. E assim vai, até procurar alguém que estabeleça aquele lugar ali, sabe? Eu acho que o Westworld, ela tem um outro caminho a ser trilhado, diferente de Game of Thrones. Eu acho que é interessante isso, tipo, nunca vai ter a próxima, né? Por exemplo, eu tava notando isso de, tipo, grandes séries que mudaram, né? Sacudiram o mercado e tal. Depois de Lost, claro, teve muitas outras, mas acho que a principal seria Breaking Bad. Sim. E não tem nada a ver com Lost, entendeu? Tipo, Exato. É outra coisa, outro propósito, outra história, outra coisa. E eu tava pensando em duas coisas que eu acho que casam com as tendências e com coisas que a gente tá vendo hoje, que eu anotei até aqui, que seria assim, primeiro, que é a mudança no modelo de negócios, né? Tipo, antigamente você tinha temporada, se a temporada não fazia sucesso, cancelava. Temporada, cada temporada você renovava ou não, porque a emissora tinha que ter audiência pra vender, né, a propaganda e tal. Então esse modelo funcionava até mesmo quando começou a ver essa quebra aos poucos. E ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa que é tipo, uma espécie de estrutura, uma pujança da empresa, seja do streaming, do canal de TV, para aguentar uma série ter
a audiência e se transformar num sucesso. Porque, por exemplo, Game of Thrones começou barato, mas também não começou com tanto sucesso assim. A HBO precisou, além de ter uma boa audiência, claro, né, e gente falando, ela precisou ter uma certa sustentação. Falar, não, eu vou bancar isso aqui em algum momento, né? E aí eles falaram, em algum momento, até eles acreditarem mesmo, provavelmente foi na terceira temporada que eles falaram, peraí, agora vai. Antes disso, era basicamente você acreditar e você falar, vamos investir, vamos tentar e vamos esperar que isso ganhe corpo, que ganhe o sucesso estrondoso realmente, entendeu? Você sabe que você falando isso, só pra complementar isso que você tá falando, eu li um artigo que diz exatamente isso, que as 2 primeiras temporadas ali, porque eles trabalhavam com 10 episódios por temporada, eles projetaram $6 milhões por episódio, a partir ali da segunda temporada e tal. E aí eles tiveram realmente que investir mais quando eles viram que a série estava escalando e tal, principalmente também pela pirataria, né, que a série começou a ganhar muita relevância também, e aí os produtores chegaram pra HBO e falaram assim, ó, na terceira temporada a gente precisa aumentar essa verba de 6 para 8 milhões de dólares, porque a gente quer fazer, aí na terceira temporada você vai encontrar lá combate entre navios, você tinha outros grandes combates que aconteciam e tal, e os produtores queriam realmente investir na parte de efeitos, eles queriam dar mais volume, né, pra série. E a HBO prontamente aceitou e inclusive transferiu esse montante para as temporadas seguintes. Então assim, não foi só uma injeção para uma temporada, sabe? Foi uma injeção na série como um todo, entendeu? Foi acreditar e confiar que ela ia se bancar. Mas eu tô falando isso porque assim, se a gente parar pra pensar, o Breaking Bad, por exemplo, claro, é muito mais barata, é uma série mais barata, mas ao mesmo assim, ela era nichada, né? Ela era muito específica para um público muito específico lá na AMC, até chegar na Netflix. Até a Netflix comprar. Ela só foi bombar em audiência quando a Netflix começou a exibir as primeiras temporadas, não lembro agora exatamente a ordem, aí começou a meio que valer a pena pra AMC, entendeu? E a AMC provavelmente tava com o suporte de uma emissora que tem, a AMC tem o The Walking Dead, né, tem outras séries que às vezes são até, enfim, mais lucrativas e tal, e aí isso deu suporte pro Breaking Bad, entendeu? Então é isso que eu tô falando, se você pegar essas grandes séries, elas têm que ter uma balança entre o quanto a gente vale a pena sem investir, até conseguir audiência, em que momento eu falo, não, aqui eu preciso de audiência. Tanto que a gente viu, há um tempo atrás a gente gravou do Sense8, quando o Sense8 foi cancelado. Todo mundo falou, nossa, mas como que o Sense8 foi cancelado? A Netflix provavelmente olhou e falou, gente, a balança não tá pendendo, porque não vale a pena investir tanto assim se tem tão pouca audiência, né? Em algum momento ela chegou a essa conclusão. A mesma coisa com essa, apesar de eu achar bobagem, porque é bem mais barata a produção, One Day at a Time, que também eu acho que é uma coisa que teve audiência mais baixa, enfim, a Netflix provavelmente viu que não valia a pena, entendeu? Absurdo, Netflix, ditadora! Morte a Netflix, fera! Ela tá, é uma coisa que assusta as pessoas, porque eu acho que é isso. As pessoas olham e falam, poxa, isso é coisa de TV, de emissora de TV antiga, que fazia isso. Não deu audiência, cancelou. Mas como que a Netflix, que tem toda essa grana, não sei o quê, mas provavelmente é um balanço no sentido de, as pessoas estão vendo, valorizando, e a gente tá ganhando novas assinaturas. Novas assinaturas. Exatamente, era isso que eu ia falar. Então não vai valer a pena. Esse modelo novo da HBO, esse modelo da Netflix hoje em dia se baseia muito em quantas assinaturas no final do mês os caras vão ter, né? Porque você vê, se a gente pegar Game of Thrones estima-se por baixo, né, como eu falei aqui, que a série toda deve ter custado aí em torno dos seus 650 milhões de dólares. A série inteira, 8 temporadas e tal, 73 episódios e tal, por baixo esse valor. Custou uma Liga da Justiça, né? Uma Liga da Justiça, Provavelmente mais do que isso. Só que assim, a HBO também anunciou, né, que em termos de assinatura e tal, ela estava faturando 6 bilhões de dólares. Tipo, eles não estão tirando 10% do valor ali para investir numa série como Game of Thrones, entendeu? E quanto será que de assinantes o Game of Thrones trouxe pra HBO, né, com esse valor? Agora vai acabar essa tetinha, né?
Pois é. Só que aí tem uma outra coisa que eu acho que é interessante da gente observar, porque eu tava tentando pensar justamente assim em outros aspectos, porque a gente tá falando aqui da parte de produção, de grana e tal, mas tem uma parte também de construção, de estrutura ali, narrativa e tal, que me chama a atenção também. Por quê? Porque muita gente sabe, né, que a história ali do Game of Thrones e tal, ele foi muito baseado na Guerra das Rosas, né, que era uma guerra lá pelo trono da Inglaterra no século XV, em que envolvia duas famílias, os Lancasters e os Yorks. E aí o George Martin, ele veio e criou, né, as famílias Lannisters e os Starks, né, para tentar começar a fazer justamente essa guerra pelo trono e tal. E aí ele se baseia numa série de fatos históricos ali para ir dando cada vez mais embasamento para a história dele. O Martin, ele até fala assim, eu não me apego aos personagens, por isso que eu mato eles e tal, não tenho esse apego pelos personagens como outros autores têm e tal. Ele inclusive deu uma vez um depoimento dizendo que uma das influências dele foi O Senhor dos Anéis, mas que para ele, por exemplo, naquela cena em que o Gandalf morre, né, que o Gandalf cai do penhasco lá para depois se tornar o Mago Branco e tal, ele falava que para ele o Gandalf podia ter caído lá e morreu, nunca mais aparece, acabou, entendeu? Então ele fala sobre isso, sobre esse desapego. Mas assim, o que eu quero dizer é assim, ele tipo se baseia em outras obras, ele se baseia em história, ele vai buscar outras coisas, né, para ele realmente construir a história dele. E uma das coisas que me chama muito a atenção, que daí eu vou falar de Game of Thrones, mas eu acho que isso se replica em outras séries de sucesso, é a descentralização de um personagem principal específico, sabe? Porque Game of Thrones, ele tem um quê novelístico no sentido dele ter vários núcleos de histórias, aí você começa a tentar acompanhar tudo, mas existe uma visão macro ali que você precisa encaixar as peças. O Westworld tá caminhando para algo muito parecido com isso, apesar de você ter uma força maior ali em um ou dois personagens e tal, mas ele tem um cenário maior. Recentemente agora saiu, né, o trailer da terceira temporada de Westworld, onde a gente vai conhecer um novo personagem, e o próprio Lost, que também tinha, né, outros personagens e tal, mas ele não era tão centralizado em um personagem só e tal, que é diferente, por exemplo, de Breaking Bad. E eu acho que você descentralizar as histórias e você trazer algo histórico, você ir pensar coisa de outras obras e não sei o quê, é uma fórmula de sucesso, porque assim, até como o Dani falou, tipo, Breaking Bad era uma coisa um pouco mais nichada. Eu concordo, ele era uma coisa mais nichada. Eu tava falando de um professor que teve câncer, vendendo droga, não sei o quê. Existia um quê ali científico também, né? Eu acho que até pela construção, ele pegava quem gostava mesmo da construção das imagens, ele tinha uma preocupação muito cuidadosa com cada take e tudo mais. Exato. Até aquela época na série você tinha muito pouco, né? Então, e Breaking Bad foi acabar em 2013. Game of Thrones surge em 2011, então a gente tem 2 anos ali das duas séries, uma junto com a outra. E aí Game of Thrones vai trazer uma outra visão de série, que é justamente isso, essa descentralização. Enquanto você tinha uma série que estava no auge, sabe, que todo mundo estava assistindo e tal, que era Breaking Bad, você começava a assistir uma outra, onde você ia acompanhar uma família, onde você ia acompanhar os irmãos, onde você ia acompanhar uma guerra pelo um trono. Então, assim, tinha várias temáticas. E quando você abre mais o leque, a sua chance de encaixar com um público mais amplo também é maior, né? Porque às vezes o cara, tipo, não tô tão interessado na parte política de Game of Thrones, mas eu adoro ver dragão voando e queimando gente, entendeu? Tipo, porra, já é um atrativo. Então eu acho que essa fórmula também funciona bem. E eu acho que isso se encaixa inclusive agora com Westworld, que tá chegando, porque tá indo pra sua terceira temporada. Teve 2 temporadas onde ele já começou com esses vários núcleos assim. E eu acho que funciona bem. Now, dismount and kneel before me. Surrender your army and proclaim me the true Lord of Winterfell and Warden of the North. I will pardon you for deserting the Night's Watch. I will pardon these treasonous lords for betraying my house. Come, bastard. You don't have the men, you don't have the horses, and you don't have Winterfell. Why lead those poor souls into slaughter? There's no need for a battle.
Get off your horse. Kneel. I'm a man of mercy. You're right. There's no need for a battle. Thousands of men don't need to die. Only one of us. Let's end this the old way. You against me. Quando você tá investindo principalmente em alguma coisa nova, eu acho que você, de certa forma, você vai ter que fazer tentativas e erros, né? Por exemplo, a gente estava falando de Game of Thrones, a fantasia, não sei o que e tal, e aí você traz você vai investir em Westworld, que é uma coisa mais futurista, que pelo menos na primeira e na segunda temporada você tem aquela coisa do faroeste, entre muitas aspas, né? Então você vai experimentando algumas coisas para ver de que forma o seu público vai receber isso. E eu acho que a terceira temporada de Westworld, principalmente, ela vai ser a grande prova desses experimentos que eles puderam fazer nas duas primeiras temporadas, sabe? Uhum. Eu acho que, pelo menos pra mim, que acompanhei, assim, a segunda temporada eu vi parcialmente, não vi toda porque realmente não consegui. Foi muito difícil pra mim. Uhum. Mas, assim, eu tive uma visão geral de tudo que tava acontecendo e assistindo o promo que saiu no final de Game of Thrones, o promo, assim, eu confesso que eu fiquei super tentado a assistir porque fugiu da dinâmica que a gente estava mais acostumado, que era o parque, os bonecos revivendo aquelas experiências, a busca por sair do labirinto, adquirir consciência e tal, não sei o quê. E talvez essa nova dinâmica possa ser o resultado de alguns experimentos que foram feitos, principalmente na segunda temporada, sabe? Porque eles tiveram tempo de pensar, tal elemento funciona bem, ou tal elemento o público já não aceita tão bem, então a gente vai tirar um pouquinho disso aqui, colocar um pouquinho disso aqui, e aí trabalhar através disso para entregar uma temporada mais redonda, entre aspas, porque eu também acho que quando um criador, um produtor, um roteirista fica muito preso no que a audiência só quer receber, também é um problema. A gente viu isso, principalmente na 7ª e na 8ª temporada de Game of Thrones, que eles foram tentar atender, assim, os chamados, né, da galera, principalmente na internet, e não deu muito certo, sabe? Eu acho que, apesar de você estar sempre receptivo ao que o seu público está te sinalizando, você não pode abrir mão do conteúdo que você está produzindo, fazendo, criando, só para poder atender essa demanda popular. Nem sempre a demanda popular é o exige o correto, mas eu acho que uma coisa que aconteceu no Game of Thrones foi a redução a quase zero de cenas de sexo, né? Nudez. Cadê minha putaria, Brasil? Então. Por isso que eu parei de ver, brincadeira. Mas é ele verdade. Ele parou de ver e mergulhou no Terrace House. Agora me preocupei. Que não tem nada, tem zero putaria. Socorro. Mas eu acho que é muito isso mesmo, tipo, deles é um elemento interessante, eles foram retirando porque viram que as pessoas estavam mais ligadas na fantasia, estavam mais ligadas, e é muito louco porque a série, ela é muito fantasia, as intrigas palacianas, etc, mas um sentimento que eu tive, e daí se alguém que tá ouvindo esse podcast, né, que lê os livros, quiser me rebater e tal, fique à vontade, mas o sentimento que eu tive nos livros é que eles vão pegando um ar de terror. Eles têm um ar de horror, sabe? De muito mistério, de uma coisa meio Edgar Allan Poe, sabe? Dava medo, às vezes, de ler o livro. Eu pela percepção que eu tenho 2 amigos que leram os 5 livros até então, algumas vezes. E eu acho que a percepção nos livros tem essa coisa meio aterrorizante, mas ela também é uma coisa mais fantástica. Apesar de na série você ter toques de fantasia, a série ela é menos fantasiosa do que o livro. O livro trabalha mais essa questão da fantasia, dos elementos místicos, tanto que uma coisa que, tipo, muita gente aguardava assim, ali na 3ª e na 4ª temporada, somente depois do Casamento Vermelho, é que a gente tivesse a Lady Stoneheart, e eles decidiram não trabalhar por esse lado da série, né? O pessoal também ficava muito se prendendo na questão da profecia da Azor Ahai, que também é uma coisa que eles não trabalharam na série. Então, acho que nos livros tem essa coisa do terror, sim, mas muito mais fantasiosa, né? Muito mais elementos de fantasia ali dentro. Sei lá, pelo menos a sensação lá dos White Walkers seria deles bem mais aterrorizantes,
pelo menos, assim, é que faz tempo que eu li, mas pelo menos a impressão que eu tinha era de que eles eram muito mais semelhantes aos zumbis mesmo, né? Mas a série, ela sempre dava essa sensação de quão perigoso os White Walkers eram e quão danoso poderia ser pros vivos a presença deles ali, sabe? Eles construíram isso muito bem ao longo dos anos, só que depois que eles ficaram sem o material original, que eles foram só guiando pela escrita no guardanapo do George Martin, então o negócio ficou mais complicado até chegar a essa palhaçada que foi a Batalha de Westeros na temporada, sabe? Mesmo não tendo visto, eu fiquei associando muito aos animes, assim, quem já acompanhou anime, tipo, era assim, né? Chegava no 2 anos de mangá, saía um por mês, um mangá de, sei lá, pequenininho, assim, por mês. Aí eles lançavam um anime, aí dava 2 temporadas, acabou e igualou. Eles continuavam o anime e ficava uma bosta. A maioria dos animes que tiveram esse tipo de construção ficava uma bosta, e aí o autor do mangá falava, foda-se, eu tô fazendo o meu tempo aqui. Os mangás, então é meio que isso, né? Só que numa potência muito maior, porque você tá lidando com audiências maiores e grana maior, e um livro, né, muito mais... É porque, com certeza, quando a galera da HBO comprou os direitos do Martin, eles devem pensar assim, esse velho filho da puta, até a gente acabar essa série, ele vai terminar de escrever os livros. Só que o velho foi pro cinema assistir Capitã Marvel, foi pro cinema assistir Vingadores, ficava fazendo resenha em blog, escreveu 432 livros, produziu 70 séries ruins e não escreveu a porcaria dos livros, sabe? Ele teve uma vida pra escrever esses livros, porque a série estreou em 2011, mas devia estar em produção, sei lá, desde o finalzinho de 2009, começo de 2010. Então esse contrato já devia estar assinado pelo menos ali em 2008, 2009, que... Esses livros de Game of Thrones são livros velhos, né? Ele já começou a escrever, sei lá, em 1940, que ele começou a escrever esses livros, quando ele ainda era jovem. E, se eu não me engano, o último que saiu foi o 5º, que já saiu quando a série tava rolando. Mas o pessoal achou que ele ia conseguir, pelo menos, finalizar. E aí, o cara não entregou. E aí ele falou assim, olha, acontece isso aqui, tá bom? E tenta aí. Tanto que muita gente fala assim, porque o Martin tava esperando acabar a série pra ele poder fazer tudo diferente nos livros. E ele já mandou avisar que nos livros não é muito diferente do que aconteceu na televisão. Sim. É só porque ele vai ter 3.000 páginas pra poder dizer lá os motivos até chegar àquele ponto final. Não vai ser essa coisa maluca que os caras decidiram fazer 2 temporadas super curtas e esquecer tudo que já foi feito pra trás, sabe? Porque assim, até pelo menos o episódio 4 dessa temporada, eu super tava defendendo Game of Thrones. Falei, não, gente, vamos lá, calma, vai dar, é isso aí. Aí quando eles resolveram partir pra loucura, eu falei, não tem mais como defender. Não tem mais como defender. Mas, e você sabe um negócio que eu acho que faz muito sentido? Quando eu percebi isso lendo os livros, eu falava assim, gente, ele é muito realista, no sentido de que na vida real é assim, né? Tipo, tem uma pessoa maravilhosa, ela vai pra guerra, morre, pronto, acabou, entendeu? Continua com outro. Então é muito isso, é diferente daquela expectativa que você tem com romances, de que o protagonista vai ser o protagonista até o final, porque sim, né? Porque se ele é o protagonista, ele não pode morrer. Então tem muito disso. E eu acho que é muito isso, porque, por exemplo, mesmo não tendo acompanhado essas últimas temporadas da série, obviamente que eu vi todos os spoilers do mundo nas redes sociais, e aí eu vi alguém falando assim, por que o Jon Snow era isso? Por que o fulano era aquilo? Pra não dar em nada. E aí falaram, mas a vida é assim, né? Na vida real, a gente, tipo, você descobre uma coisa sobre você e foda-se, isso não serve pra nada, a sua vida continua. Na vida real, uma pessoa tava construindo uma vida maravilhosa, de repente ela tropeça, cai, bate cabeça, morre e acabou. Entendeu? Então, e é legal porque assim, nos livros isso realmente faz sentido. Pega um personagem, eu não sei porque como eu não vi, mas eu tenho ideia de que assim, personagem X era bacana ou tinha tais objetivos, e aí de repente, do nada, ele mudou completamente de objetivos. Se a pessoa mudou totalmente de objetivo, na vida é assim. A diferença é que realmente ele vai ter as 3.000 páginas pra explicar o porquê, pra dizer, a gente entender tudo. E aí na série provavelmente foi apressado. Então, mas aí tem outra coisa, porque assim, ó, eu não tenho
esse rancor com a série e tal, como o Edu tem, assim. Pra mim, ela terminou bem, essa série. Eu não tive esses problemas, não fiquei, sabe, achando ruim e tal, como muita gente achou. Agora, o que me chama muito a atenção também, principalmente pra fórmula Game of Thrones de ser, é justamente que ela vai desaguar nesse problema constante que é de séries que levam muito tempo pra serem produzidas e que elas um dia vão precisar chegar num final. E geralmente o final, o fã toma pra si a responsabilidade de achar o que é melhor pra cada um dos personagens e tal, e aí geralmente não aceita o que os produtores fazem com a série. Por quê? Porque quando a série ela leva muito tempo pra ser produzida, cria-se essa familiaridade com os personagens, cria familiaridade com a história e tal, e aí a gente fica sempre muito apegado às coisas ali, né? Então assim, eu entendo as reclamações que fizeram em cima de Game of Thrones, em cima dos personagens, em cima de mudanças e tal, blá, blá, eu entendo esse tipo de coisa. Só que eu também entendo que pelo fato deles terem reduzido o número de episódios, eles tiveram realmente que pisar no acelerador ali. Então assim, você começa a observar também algumas coisas na parte de produção ali e tal, que você vai ver que tipo, no final das contas, você pegando produção, história, valor, a série precisa chegar num final e tal, eu achei que o resultado foi super ok, assim, super aceitável, entendeu? E eu também acho que ele incita realmente essa discussão, porque assim, quando você cai nas redes sociais, e talvez Game of Thrones seja também muito lembrado por isso, porque quando a gente fala de Lost, por exemplo, Lost não tinha o poder das redes sociais como Game of Thrones teve do seu lado agora, né? Vocês veem, o Robert Pattinson, ele foi anunciado aí o próximo Batman. Hoje a DC já veio falar que, opa, não é bem assim. Não é bem assim, né? Pois é, então você percebe, tipo, a pancada que é as redes sociais, porque isso assim... é a forma de governar também, né? Vai ser... Pois é, exatamente, porque olha só, eu nunca assisti Lost, agora as informações que eu tenho é que muitos fãs de Lost adoraram a jornada, mas acharam horroroso o final, ficaram extremamente decepcionados. Eu amo o final de Lost, então, verdade. Aí você vê, só que Lost, quando ele acabou, não tinha esse poder midiático que hoje a gente tem. Então assim, o Game of Thrones chegou ao ponto de que menos de 1% dos fãs foram fazer petição para que fosse alterado o final da série. Tipo, a gente tá chegando nesse nível. E aí os atores, alguns atores tiveram que sair e falar, viu gente, pelo amor de Deus, tá acabado, sabe? Os produtores falando, viu, ó, encerrou, acabou, é isso daí, acabou. Eu acho que aí a gente entra num outro nível de discussão, que é o das pessoas acharem que tem o poder sobre tudo. E por um lado isso é bom, porque, por exemplo, quando o assunto é a forma de governar, realmente a gente tem que se mexer até para além das redes sociais e dizer o que quer, o que não quer e tal. Faz sentido. Mas eu acho que assim, as pessoas precisam aprender que nem tudo tá no controle delas e a gente precisa aceitar isso. Então, tipo assim, sabe assim, essa coisa do você pode amar esse personagem, você pode amar esses livros, você pode amar a série, você pode amar o filme, você pode amar a Marvel, a DC, ou Game of Thrones, o que for. Você não tem absolutamente nenhum poder sobre o que vai ser produzido. Você só tá aqui esperando e assistindo passivamente. Então, aceite essa sua condição de assistir e dizer se gosta ou não gosta. Mas então, não tentar mudar. E você não acha que isso casa justamente com aquilo que você estava falando, que era uma coisa mudando, uma coisa que a gente precisa, porque assim, o final da série, se ele não vai de encontro também com a expectativa de que muitos fãs tinham e tal, será que também não é um choque de realidade justamente nesse sentido, sabe? De que, a vida é assim, às vezes tem final que você gosta, tem final que você não gosta. Eu até achei engraçado porque circulou na internet, fizeram um retrato como se fosse uma aquarela pintada assim, do que seria, o que os fãs gostariam. Aí era um negócio assim, tipo, pintadinho, tipo uma família tradicionalzinha, com, sabe, o Jon Snow segurando o seu lobinho no colo, um bebezinho e tal, sabe, uma coisa assim, tipo, bem clichê, assim. Eu falei, realmente, tipo assim, eu acho que assim, a gente precisa tentar entender também, justamente, que esse choque de realidade, ele passa tanto pelo arco narrativo ali da história, e ainda assim é discutível, porque, por exemplo, o Edu não gostou, mas eu gostei, então é discutível. A mesma coisa de Lost, né? Tipo, tem
gente que fala que é horrível, o Edu falou que gostou. Então, assim, a parte narrativa já é discutível. Agora você cai também para uma outra vertente dessa discussão, que é justamente esse choque de realidade, que era o que você estava falando. Tipo, era uma série que se baseava tanto tempo em uma coisa mais crua, em ser verdadeira, em que de repente as pessoas mudam de característica, em que, o cara foi ali, morreu, não volta mais e tal, entendeu? Acabou. E aí, de repente, você precisa trabalhar isso com você no sentido de falar, bom, a história que foi me contada teve esse final. E aí, cara, eu não posso querer que a Chapeuzinho Vermelho vá lá, sabe, tipo, matar o lobo, porque ela não mata o lobo, entendeu? Mas sobre esse assunto das pessoas não aceitarem, eu tava falando com uns amigos meus, principalmente na semana passada, que essa encheção de saco com Game of Thrones, ela me estressou num nível que eu não aguentava mais ouvir falar sobre Game of Thrones, e eu não queria mais falar sobre Game of Thrones. Foi até quando eu fiz o meu desabafo no Logado Cast, foi justamente sobre essa questão. Falei, gente, seguinte, o roteiro já está escrito, as cenas já estão filmadas, nada do que você fizer ou falar vai adiantar, vai mudar o que já tá feito. Só que é tão, pra mim, pelo menos, foi tão irritante ver as pessoas falando o tempo todo, porque descaracterizaram o personagem, porque tá uma merda, porque não sei o que. Cara, eu entendo a sua frustração, e eu, principalmente, eu compartilho de um pouco dessa sua frustração. Eu só preciso entender que o fato de eu estar frustrado da forma com que se finalizou a série, tipo, o fato de eu ir pro Twitter, encher o saco, falar pra caramba, né, ficar reclamando sobre dias e dias e dias e dias, não vai mudar o fato que o produto já está pronto e que a sua frustração com aquele final vai continuar, sabe? Exatamente. E principalmente as pessoas que não conseguem aceitar com as pessoas que gostaram de como foi encerrado. Pois é. Sabe? Daí não vira uma coisa até meio sádica, assim, porque tipo, eu odiei. Aí você vai lá olhar o penúltimo episódio, tipo, teve recorde de audiência, 18 milhões de espectadores. É tipo, eu odiei, estou odiando o ritmo, mas deixa eu ir lá ver, né, pra ver se de repente desse episódio muda. Porra, então calma aí, cara. Então, tipo, ou você aceita ou não aceita, entendeu? Ou tipo, não gosto e para, entendeu? When people ask you what happened here, tell them the North remembers. Tell them winter came for House Frey. A questão não é nem achar ruim ou bom. Todo mundo tem o direito de gostar ou não gostar. A questão é não você não gosta, você fala, gente, não gostei, ponto. Vou ver outra série, né? Exatamente, né? Isso que eu falo. Porque não gostei, tem a próxima série, tem a série a seguir, cara. Mas as pessoas ficam se prendendo nisso, nesse espiral que elas precisam colocar pra fora o ódio que elas têm, de como elas ficaram irritadas com aquilo, de como o D&D são duas pessoas são nojentos, desprezíveis, horríveis, quero que eles morram, que eles vão destruir Star Wars também, porque é o próximo projeto deles, não sei o quê. Calma, cara, é só uma série. Que não acabou do jeito que você gostou, como várias séries que você já viu em sua vida também não acabou da forma que você gostou, sabe? Que é um pouco daquele lance de tipo, vão refazer, sei lá, De Volta pro Futuro. Daí os fãs, não pode fazer De Volta pro Futuro, você vai mexer numa relíquia e tal. Caraca, o filme clássico vai estar lá, guardadinho pra você ver a hora que você quiser. Se os caras quiserem refazer o negócio inteiro, fazer o Marty McFly ser uma mulher, fazer o Dr. Brown ser um trans, sei lá, qualquer coisa. Cara, aí vai ter boicote, ninguém vai assistir. Pois é. Mas tipo assim, e os fãs ficam nessa discussão, sabe? De tipo, mas aí não pode, você vai refazer, vai estragar a obra e tal, mas a obra é essa obra, cara. Essa obra, você precisa se desapegar um pouco disso. E aí eu vou até dar os louros aqui pro Dani, porque o Dani uma vez me falou um negócio que pra mim guardei isso, e pra mim virou verdade, assim, tipo, bateu com a minha verdade, que uma vez eu tava falando pro Dani, nossa, eu tô tentando assistir, na época eu tava tentando assistir Arrow, que era a série do Arqueiro Verde, e eu tava achando um porre. Aí eu falei, nossa, tô tentando assistir Arrow e tal. O Dani falou assim, para, ué. Você tá assistindo por quê? Daí eu falei assim,
Exatamente. É verdade, cara. Porque eu tava, tipo, eu meio que fico assistindo pra ver se em algum momento a série vai me trazer aquela felicidade que ela tava me trazendo, sabe? Eu assisti o primeiro episódio, o segundo episódio, uma temporada, fiquei feliz com a temporada, fiquei feliz. Aí, de repente, tipo, a série caiu de nível, tá me irritando, por que eu vou continuar insistindo nisso? Exatamente isso. Eu sempre digo isso. Eu assisto muita coisa, né? Eu assisto muita coisa, tanto de TV aberta quanto de streaming, eu assisto muita coisa. E assim, eu costumo dizer que eu vejo série pra me divertir. Se eu não estou me divertindo, se eu estou passando raiva, não tem por que eu continuar com aquilo. Passar raiva, eu passo raiva na vida, passo raiva no meu trabalho, passo raiva no transporte público. Agora eu tô dentro de casa, deitado, vendo série pra passar raiva, porque não faz sentido, sabe? Sim. Sabe, Não, é só aquela coisa assim, não vou mais ver, acabou. Eu acho assim, tem algumas que podem até perder um pouco da qualidade, mas você continua se divertindo. Sim! Lembro até hoje, por exemplo, série antiga, tá, gente, né? É One Tree Hill. One Tree Hill perdeu a qualidade, eu continuei vendo, chegou no final, ficou muito boa. Eu falei, gente, o que aconteceu? E aí ficou boa, e foi legal eu ter continuado, porque eu vi até o final. Mas, e pros meus padrões da época também. Hoje não sei se ficou tão boa, mas enfim. Mas... te garanto que não. Mas assim, mas é muito isso, tipo assim, não tá tão boa, mas beleza, tô me divertindo, eu gosto da história, me apeguei a esse personagem. Agora, se você tá sofrendo, né, putz, quero ver essa série, né, tipo, aí, mano, esquece, para de ver, paciência. Porque é bem isso, tipo, é muita série. Se você for ficar preso em coisa que não te faz bem, pelo amor de Deus, né, você vai perder a oportunidade de descobrir outras séries, outras coisas que você gosta, né. Exato, eu acho que um exemplo bem recente disso foi This Is Us. Eu amava a série estreou, nossa, chorava todo episódio, falava que queria ser queria ser da família Pearson, por favor, Mandy Moore seja minha mãe. Uhum. Aí fui assistindo, assisti a primeira temporada, assisti a segunda. No final da segunda temporada já tava começando a ficar meio de ovo virado com a série, falei, gente, não tem pra onde ir. Começou a terceira temporada, vi o primeiro episódio, ruim. Vi o segundo episódio, ruim. Vi o terceiro episódio, nossa, quero cortar meus pulsos. Falei, gente, não vou mais assistir, segue o baile. Sabe? E acabou. Cara, sabe? Tenho amigos que assistem ainda, tenho amigos que se submetem a esse tipo de tortura, falam que a série tá horrível, mas continuam assistindo. Eu não vou mais assistir, entendeu? Eu só assisto coisa ruim se eu realmente gostar da coisa ruim. Por exemplo, assisto Empire até hoje, né? Agora vai pra última temporada. Uhum. Eu sei que é ruim, mas eu não passo raiva, eu rio. Então, pra mim, tá super valendo. Lógico. Cara, sabe não, mano. How to Get Away with Murder. Isso! Sim. Eu assisto até hoje, jovem. Eu assisto até hoje. Jesus, eu assisto. Eu não consegui, eu parei. E é de uma ruindade que a Viola Davis só pode estar devendo dinheiro de droga. Porque não é possível que uma vencedora do Tony e do Oscar esteja se prestando a uma pataquada dessa durante 6 anos seguintes. Sim. Ou a Shonda Rhimes tem uma lista dos da Viola Davis e fala assim, você vai fazer, senão eu vou divulgar essa merda aqui. Exatamente. Entendeu? Mas é uma série que eu não passo raiva. Porque ela é tão surreal que pra mim já passou do nível da ruindade. Ela é tosca, então eu sigo me divertindo. Caraca, e quando saiu essa série, o Daniel falava tão bem dela. Eu fui assistir acho que 2 episódios, falei, cara, não dá. É que a primeira temporada é ótima. Nossa, eu não consegui nem a primeira temporada. Assisti 2 episódios e falei, caralho, que coisa chata, cara, chato. Eu não consegui. A primeira temporada é um cristal. O problema é que agora ela vai pra 6ª temporada, né? O problema é que quando você tem pessoas que vão matando outras pessoas e matando outras pessoas e sempre se escapando durante 5 anos, fica um pouco inverossímil, né? Por mais que seja na TV, fica um pouco inverossímil. Ainda mais quando você mete corporações mega evils que controlam a informação das pessoas e fica um pouco complicado, né? E aí você vai assistindo só mesmo pela galhofa, né? Mas no começo era boa. A Rhimes é um pouco assim, né? Com tudo que ela faz. A Shonda Rhimes, tipo, ela não cansa. Ela vai, né? Nessa eu vou até dar um desconto pra ela, porque ela só emprestou o nome, né? Então, dessa eu vou até eximir a Shonda. Mas ela tem esse problema, que ela dá uma postergada bacana nas coisas.
ela gosta, sabe? Mas eu acho que esse que acaba sendo o calcanhar de Aquiles dessa série, sabe? Porque vocês lembram da época que tava pra acabar justamente Breaking Bad? Tipo, a grande discussão ao redor de Breaking Bad era justamente isso, era como é que vão acabar e tal. E já existia também um certo trauma justamente pelo que tinha sido Lost, né? Lost ficou marcado, acho que na história, por ser uma série 99% boa, e aí o final totalmente contestável, assim, aí muita gente fica brigando, porque uns amam, outros odeiam e tal, e aí gera essa briga, essa discussão e tal. E aí você vai pra grandes séries como o próprio Breaking Bad, agora Game of Thrones e tal, e tantas outras, o próprio Friends também, né? Séries mais light. Breaking Bad é legal, porque assim, é super autoral, e eles souberam acabar no data certa, tipo assim, esta é a história que eu tenho pra contar. Sim, tá fazendo sucesso? sim. Foda-se, ela vai acabar agora. Exato. E ela termina de um jeito incrível, ela tem um final maravilhoso. A série, pra mim, é uma das séries mais impecáveis, assim. Eu sei que eu não vejo tantas séries, então deve ter séries tão boas quanto, mas pra mim, a melhor que difícil, hein? Foi Breaking Bad. Então, mas você vê, mesmo Breaking Bad, assim, apesar de eu também acho que ela tem um final muito bom, mas mesmo ela tem, assim, episódios que são arrastados, que às vezes parece que vão do nada pro lugar nenhum, entendeu? Mas eles têm propósito e então, eles são cinematograficamente maravilhosos. Sim, mas todos têm, todas as séries têm algum episódio que é assim, entendeu? É isso que eu quero dizer, assim, tipo, não importa exatamente o tipo de série ou a temática que ela aborda e tal. Se ela se mantém muito tempo no ar, você cria uma legião de fãs, esses fãs eles ficam totalmente acostumados com aqueles personagens, com aquelas histórias e tal, e aí depois, quando a série termina, existe toda essa discussão se ela terminou bem ou se ela terminou mal. Tipo, era uma coisa comum, né? O próprio How I Met Your Mother, que é uma série que, tipo, eu adoro How I Met Your Mother, mas o final da série, ele também gera uma série de discussões, uma série chacota, né? Pois é, então, de novo, entendeu? Porque existe esse apego. E aí eu não sei se agora que, sei lá, eu já passei por tantas séries e tal, fui assistir Game of Thrones sabendo, né, que tava no final, sabendo, a gente teve 1 ano pra se preparar pra esse final. Talvez a minha expectativa tenha sido mais baixa do que de outros fãs, por exemplo. Por isso eu não me decepcionei tanto, sabe? Ou talvez eu estava disposto a tentar entender o que iam me mostrar ali, ou aceitar um pouco mais aquilo ali, e aí eu não fiquei tão revoltado, entendeu? Mas a grande questão é justamente essa, o apego pelo qual as pessoas tomam ao ponto de, sei lá, 20, 30 mil pessoas lá fazerem uma petição, e aí a menina lá que faz a Sansa falar que é uma história ridícula essa de fazer petição. Não, isso faz parte também de tudo que é muito grandioso. Tem muitos fãs, exato, né? Exato. Tipo, tem petição também pra, sei lá, pra mudar o Batman, tem petição pra acabar com o fulano, tem petição pra não usar o ator X pra ser, sei lá quem. Eles sempre fazem, sempre inventam essas coisas. Agora então... petição pra lavar a louça que tá na pia, ninguém quer fazer. Exatamente. Mas ó, e a gente tem que lembrar de uma coisa, assim, apesar de, tipo, tudo bem, tem gente que gosta, tem gente que não gosta e tal, não tem problema, a gente pode discutir depois, né, mais pra frente e tal, a gente pode vir a discutir se foram soluções plausíveis, se não foram soluções plausíveis, se existem contexto naquilo ou não. Então a gente pode ter essa discussão, mas a gente precisa lembrar que quando você para pra ver aquele episódio, a gente tá assistindo na nossa tela um produto de 15 milhões de dólares na nossa frente. Os caras fazerem uma petição pra refazer aquele negócio, tipo, é de uma insensatez, de uma, sabe assim, de uma coisa, tipo, inimaginável, entendeu? Porque a gente tá falando de uma empresa gigantesca que fatura 6 bilhões de dólares, fez um produto, investiu 15 milhões naqueles episódios ali, cada um daqueles episódios custou 15 milhões de dólares pra daí lançar, e aí, meu, se ficar pau a pau, se ficar assim, metade gostou, metade não gostou, tá bom, cara, tá bom. Esses caras, o que esses caras arrecadaram de assinatura esse ano, cara? Rafa, é mais fácil a gente assistir a versão do Snyder de Liga da Justiça do que a gente refazer a 8ª temporada de Game of Thrones. Sem dúvida, sem dúvida.
E assim, e também é falta de terapia, né? Porque se a pessoa aceita que ela não tem controle sobre tudo, ela segue a vida, né? É muito isso. É meio que, sabe, essas coisas, claro que é uma comparação horrível que eu vou fazer, mas sabe, tipo, relacionamento tóxico que a pessoa acha que manda no namorado ou na namorada, que, tipo, não deixa a pessoa pisar na outra calçada, não deixa a pessoa fazer nada, surta, bate no carro, quebra o carro, leva um chifre e mata a pessoa. Então, tipo, é isso, é a pessoa não aceitar que ela não tem controle, que ela só tem controle sobre o que ela faz e não sobre o que os outros fazem. Eu acho que quando você entende isso, você fala, tá bom, eu não tenho controle sobre essa série, não gostei. Beleza, tchau. Entendeu? Eu acho que é importante a gente frisar, né, pra não ter nenhum comentário revoltado, bravo, xingando as nossas gerações, que a gente não tá questionando aqui a frustração de ninguém com o resultado final da série. Exato. Você tem todo o direito de ficar frustrado, você tem todo o direito de achar que os desenvolvimentos dos personagens não condisseram com as coisas que eles fizeram ao longo da série, você tem todo o direito. Então, o que a gente tá querendo dizer é que você tem o direito, mas você também não precisa fazer petição pra mudar, ou xingar os produtores, xingar todo mundo que fez, espravejar, sabe? É só um produto, sabe? Em algum momento, essa frustração na sua vida vai passar. Até porque faz mal pra você, tipo, era pra te fazer bem, era pra ser um entretenimento, você tá transformando numa coisa que faz mal pra você, sabe? Esse é o limite também, né? Tomar cuidado pra não fazer mal pra você. Get back to King's Landing. I'm not abandoning my army. You're the commander, not a damn infantryman. Those fuckers are about to swamp us. We can hold them off. Vou até perguntar pra vocês, porque assim, na minha visão, o Game of Thrones teve uma jornada belíssima, assim. Pra mim, com certeza, tá entre as melhores séries que eu já vi. Adorei todas as surpresas que eu tive. Eu achei a jornada maravilhosa, assim. Me diverti muito com Game of Thrones e tal. Recomendaria pra outras pessoas, pra outras gerações e tal. Tipo, é uma série que eu gosto muito. Gosto muito também de toda a parte de estrutura narrativa que ela tem e tal, todas as soluções que ela se propõe a fazer. E gosto também de toda a parte de produção, principalmente essa última temporada, que tiveram um cuidado maior com muita coisa lá de fotografia, enquadramento e tal. Tem muita coisa ali interessante que a gente pode analisar depois, mais pra frente. Mas aí a pergunta que eu ia fazer pra vocês é justamente essa, assim, justamente da jornada, né? Porque o Edu começou até falando aqui, né? A frase do Edu foi justamente esse questionamento, tipo, vale a jornada se de repente o final é frustrante e tal? Pra mim vale, entendeu? Pra mim vale porque todos os prazeres que você tem ao longo ali, as expectativas, as discussões e tal, eu gosto muito dessa jornada. Mas eu queria saber de vocês, assim, o Dani não assistiu a série, mas o Dani já teve também frustrações com outras séries e tal. Então, na verdade, a grande pergunta é essa, sim, sobre a jornada. E também queria saber de vocês se vocês acham, de alguma forma, se Game of Thrones ele fez subir um pouco também a régua de exigência para com outras séries agora, entendeu? Olha, eu acho particularmente que, assim, na questão de produção, talvez Game of Thrones tenha subido a barra, com certeza. Mas eu acho que quando a gente tá falando de uma série ou de um filme, é muito mais a questão do envolvimento. Eu acho que vai levar um tempo, talvez não, talvez na semana que vem aconteça e estreia alguma coisa que, tipo, vai movimentar e fazer a cultura pop realmente, tipo, Game of Thrones já passou, agora a gente vai. Porque quando acabou Lost, né, a gente teve essa sensação de agora, apesar do final ter sido ruim, as pessoas tendo reclamado, eu acho que se tem uma coisa que a gente pode comparar Game of Thrones e Lost, além dos finais decepcionantes para a parte das pessoas, é que foram duas séries que mexeram com as pessoas, sabe? Eu lembro que Lost, as pessoas ficavam esperando o episódio acabar para baixar o RMVB para ver, e os fóruns com as teorias de quem era o monstro de fumaça, né? Das coisas de movimentar. E eu acho que, assim, Game of Thrones levou a barra nessa questão de, tipo, você tá em casa no domingo,
domingo, 10 horas, pra ver a série com seus amigos. E é aquela série que você não pode perder, porque se você perdeu, você vai, no momento seguinte que acabou o episódio, você vai tomar o spoiler, ou você vai estar de fora da roda dos amigos que vão estar todos conversando e falando sobre isso, que era uma coisa que acontecia muito com Lost. Então eu acho que nessa questão, assim, realmente você elevou a barra. Acho que são produtos muito únicos que mexem, assim, com o imaginário das pessoas, sabe? De fazer com que as pessoas estejam realmente investidas naquilo, tipo, de serem muito passionais. Eu acho que muito dessa reação das pessoas, né? Acho não, eu tenho quase certeza que muito dessa reação das pessoas tão fervorosa é porque Game of Thrones conseguiu criar essa relação passional com eles, sabe? De ser uma coisa muito íntima, uma coisa muito pessoal minha. Nossa, olha como eu gosto desses personagens, como eu cultivo esses personagens, como eu sei da história deles, eu sei de onde eles vieram, pra onde eles vão, que é muito o que aconteceu com Lost, sabe? E assim, como hoje a gente tem uma memória de que o final de Lost, pra muita gente, foi um final ruim. Mas se você pensar, hoje em dia já não tem mais aquela, meu Deus, aquela revolta, o mundo acabando. Eu acredito que daqui a algum tempo, a gente também vai ter essa mesma coisa quando se lembrar de Game of Thrones, sabe? Sim. A gente vai pensar assim, pô, o final foi ruim, né? Mas valeu, porque assim, eu fiz a minha abertura falando da questão do final cagar a jornada. Eu acho que não, porque eu acho que é muito importante. Porque senão é a mesma coisa que a gente pegar um filme e só julgar ele pelo final. Sim, sabe? Dizer sim. se o filme foi ruim ou bom pela forma que ele termina. E toda aquela construção e todo aquele caminho que a gente passou desde do minuto 0 até a conclusão. Será que a gente não vai levar nada disso em conta? Eu acho que conta muito a jornada, tudo que você aprendeu, aqueles personagens que você conheceu, que você se identificou, que você torceu, que você ficou triste, que você xingou a televisão, sabe? Eu acho que é muito importante quando um produto cria essa identificação e esse misto de sensações nas pessoas. Então eu acho que nisso Game of Thrones levanta a barra pro alto, até a gente ter um novo fenômeno. Sim. Uma nova série que as pessoas vão super se envolver e querer falar e procurar saber tudo e inventar mil teorias e tal. Eu acho que vai levar um tempo, não vai ser assim muito rápido, mas na questão de produção, acredito que a gente vai ter muitas produções, valor de produção, né, que eu tô falando. A gente vai ter produções que podem se comparar a isso. A gente tem aí a série da Amazon que tá pra vir do Senhor dos Anéis, acredito que em valor de produção a gente tá vendo que vão gastar um rio de dinheiro, né? Então vai ser um negócio que vai vir muito com valor de produção. A própria Westworld, a gente vê que tem todo um cuidado, né, estético e tal. Então acredito que de produção a barra pode ser levantada mais, mas na questão de levantar a barra de identificação, de paixão, vai levar um tempinho. Eu também acho, eu acho que até pensei uma coisa meio brega, mas não deixa de ser verdade. Tipo, a vida é assim, né? Ela vai terminar provavelmente não tão legal assim. E você não pode dizer que ela não vale a pena porque você terminou, tipo, sei lá, com alguma doença horrível ou com muita dor e tudo mais. Então é meio que isso, né? Tipo, tá, o final às vezes é meio bosta, mas toda a emoção que você teve ao longo do tempo, o engajamento emocional que você teve com a série, com certeza vale a pena, entendeu? E eu acho que o Game of Thrones pode subir a régua de exigência das pessoas, mas eu acho que não necessariamente com grana e com, sabe, tem que ser agora muita fantasia, muito efeito especial ou isso ou aquilo. Eu acho que é natural que as pessoas fiquem cada vez mais maduras quanto à exigência de construção de personagem, de como se desenvolve as coisas, de como a série, sabe, de quanto elas se engajam com os personagens e com a história que está sendo contada, entendeu? Então, quanto a isso pode aumentar, mas eu também acho que a tendência é que os serviços, principalmente os de streaming, e claro, todas as TVs agora têm o seu próprio serviço de streaming, então isso faz sentido. Eu acho que o streaming, ele faz com que valha mais a pena o investimento, porque você depende também do longo prazo, né? Se parar pra pensar, sei lá, qualquer serviço de streaming que tenha uma série muito boa, essa série muito boa vai ser revisitada o tempo inteiro, porque ela vai estar lá no catálogo pra sempre e vai poder ser revisitada o tempo inteiro. E eu acho que cada vez mais eles vão precisar valorizar isso, que é o que a gente vê na Netflix. A Netflix tá investindo tudo bem em quantidade também, mas por quê? Porque em algum momento, mais pra frente, a gente vai ter, basicamente, cada serviço de streaming com seus produtos originais e algumas coisas, eu imagino que deve cair muito
a quantidade de produtos de terceiros que eles compram. Então isso faz com que eles precisem investir em boas histórias, boas séries que sejam duradouras. E série duradoura é justamente aquela que tem uma história muito boa que vale a pena em qualquer tempo. Então, sei lá, pensa que nossos filhos e netos, né, pensando, você vai poder falar assim, vamos ver, vou te mostrar Game of Thrones, vou te mostrar Breaking Bad, vamos assistir aqui. E aí tá lá no streaming porque faz parte, né? Tá disponível a qualquer momento. Coisa que antigamente você teria só se você tivesse o DVD e tal, né? A coleção de fitas, alguma coisa do tipo. Então eu acho que faz sentido isso, sabe? Assim, eles vão precisar investir em qualidade, mas qualidade pra mim não é necessariamente efeito especial e tudo mais. Qualidade são, enfim, histórias que não são apenas momentâneas, que não são boas somente nesse momento, que elas, depois de 10 anos, continuam valendo a pena de ser vistas, entendeu? É uma coisa que tem muita gente falando, quando que vem o próximo Game of Thrones, né? Do tipo, quando que a gente vai ter uma outra série, que vai ser uma série acontecimento, que reúne tanta gente, e é o que eu tava pensando, falei, gente, essas coisas são raras, não é sempre que tem, e talvez demore, mas tá tudo bem, porque vai ter um monte de série que não vai ser acontecimento nesse sentido, mas que vai ter seus grupos de fãs e vai ser nichada e você vai encontrando o que você quer ver, você vai assistindo e você vai se divertindo do mesmo jeito. Essas séries que reúnem grandes quantidades de pessoas, que fazem todo mundo parar, que faz você ter essa impressão de que tá todo mundo falando desse assunto, talvez demore alguns anos e não dá pra dizer que vai ser de fantasia ou de drama ou disso ou daquilo. Vai ser, e geralmente também nem os produtores conseguem prever exatamente, né, o nível do sucesso. Então, em algum momento talvez aconteça, mas não tem como a gente saber e tá tudo bem, eu acho que faz parte. Não, e eu acho que é justamente assim, a partir do momento que você termina uma série como Game of Thrones e tal, que tem uma trama muito complexa e tal, depois você mergulha num Westworld, que é outra trama complexa, a única coisa que eu acho que a gente pode prever daqui pra frente com séries e tal, é que, assim, essa barra, né, como eu falei, essa barra de exigência, ela naturalmente aumenta, porque a complexidade das tramas, elas tendem a aumentar mesmo, que você assiste uma coisa, você quer ver outra, você quer ser sempre surpreendido, existe também essa questão, né, de você sempre tentar criar coisas para que a galera se surpreenda e tal. Então, assim, a barra de exigência vai surgir. Obviamente que a temática vai variar, porque pode ir de fantasia para uma coisa, sei lá, mais terrena e tal. Mas a grande questão, acho que é justamente essa, que, assim, o que a gente pode esperar é que novas tramas, novos discursos complexos e tal, eles sempre vão estar entrelaçados com boas histórias, que eu acho que é o que mais surpreende a gente, é quando a história, ela acima de tudo, ela surpreende, né? E aí eu acho que Game of Thrones surpreendeu desde o começo, no final pode ter surpreendido até pro lado ruim, de repente, mas eu ainda acho que essa questão, né, da ferocidade, assim, né, como os caras tentam realmente ir lá para criar elementos, para criar essa expectativa, para criar esses novos gatilhos aí de discussões e tal, eu acho que isso sempre vai aumentar. Então, podem esperar que alguma coisa nova vai surgir, de novas discussões, de novas tramas complexas aí e tal, porque certamente a barra aumentou nesse sentido, né? Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento gostoso que a gente tem aqui, né, para dar aquela dica especial para vocês curtirem melhor a sua semana. Dessa vez eu vou começar meu plano detalhe, tenho 2 planos detalhes para vocês. São 2 planos detalhes que vão pisar na nostalgia de alguma forma. O primeiro deles é o seguinte: estava eu navegando lá
pela Netflix, né, zapeando, e aí vi lá que tinha o filme O Regresso, o filme de 2015 lá com Leonardo DiCaprio e tal. Falei, caraca, eu vi o filme naquela época e não vi mais. Aí coloquei o filme e adiantei pra cena do urso. Vocês lembram a cena do urso? Do Regresso? Sim. Aí eu adiantei pra cena do urso, falei, nossa, deixa eu ver essa cena do urso hoje, né? Porque o filme é de 2015, 4 anos mais tarde. Falei, vamos ver se a cena do urso continua atual e tal, se dá pra ver, né, que foi montagem e tal. Não, e continua horrível, continua super real. E aí o pior, eu fui ver a cena do urso e não consegui mais parar de ver o filme. Reassisti o filme inteiro novamente. E aí eu queria dar esse plano detalhe aqui, né, essa dica para os nossos ouvintes, que é, vá assistir O Regresso. O filme que tem lá o Leonardo DiCaprio. Ele levou o Oscar por esse filme, mas eu acho que vale muito a pena. Um filme de vingança, resiliência, é um filme super... que te prende, sabe? Você quer saber o que vai acontecer ali. Pô, eu gostei muito de reassistir O Regresso. E o melhor, tem na Netflix, né? Então super fácil aí de ser assistido. O meu outro plano detalhe é um canal novo que começou aí no YouTube recentemente e que eu achei bastante interessante, que é o Provocações. Pra quem não lembra, né, Provocações era um... É do Tais? Então, do Tais, exatamente. Pra quem não lembra, Provocações era um programa que passava na Cultura e quem era o apresentador era o Abujanra, né, o Antônio Abujanra, que era diretor de teatro e ele tinha sempre um jeito de entrevistar muito interessante, assim, o tipo de entrevista que ele fazia. Sempre começava com um monólogo, com textos muito eloquentes, assim, e tal. E aí tem esse canal novo no YouTube que se chama Provocações. Quem comanda o programa agora é o Marcelo Tais e eles fizeram um formato muito parecido com o formato do Abujanra. Então, assim, é um cenário mais escuro, começa com o Tais ali também fazendo esse monólogo no começo, né, falando lá sobre todas as questões filosóficas que envolvem o entrevistado e tal. E o Tais começou as entrevistas dele, né, a estreia dele foi fazendo uma entrevista com o Ciro Gomes. E é interessante de ver, porque o Ciro Gomes ele tá bem light na entrevista, o Tais tentou provocar ele algumas vezes, ele ficou light também na entrevista, mas o legal do canal é que além das entrevistas agora, né, que vão começar a aparecer as entrevistas novas com o Marcelo Tais, tem as entrevistas antigas do Abujanra, e aí tem personalidades muito interessantes lá, entrevistas de 2012 e tal, por exemplo, com Clóvis de Barros Filhos, né, aquele professor de filosofia e tal, tem com a Rogéria, tem com, sei lá, o Thunderbird, por exemplo. Então, assim, tem várias entrevistas bacanas de 2012, né, com o Abujanra, e agora vão começar aí as provocações com o Marcelo Tais. Então fica a minha dica aí, se você gosta de uma boa entrevista, se você gosta dessas discussões, assim, mais existenciais e tal, é um ótimo canal para você apreciar. Provocações está no YouTube, fácil também de ver essas entrevistas. São esses meus 2 planos detalhes, é isso aí. E aí, Edu, o que você trouxe pra gente de plano detalhe? Vamos lá, hoje estou leve, né? Então vou trazer 2 planos detalhes super leves, super tranquilos e que também estão na Netflix, então é super fácil. O primeiro é um filme chamado Entre Vinho e Vinagre, que é uma bobeira esse filme. Isso é uma bobeira maravilhosa. Ele é dirigido pela Amy Poehler, produzido, roteirizado pela Amy Poehler. E ela tá no elenco, né? E junto com aquela gangue dela toda, Tina Fey, Maya Rudolph, né? O que se trata? É um grupo de amigas, de 6 amigas, que vai comemorar o aniversário de 50 anos de umas delas. E aí elas vão passar um final de semana numa daquelas partes onde tem várias vinícolas, né, nos Estados Unidos e tal. E ali elas vão, tipo, colocando algumas coisas em dia, né, dessa amizade, alguns problemas que elas estão passando, só que é super leve. Tem várias músicas dos anos 80
80 na trilha, né? Que elas têm uma coisa de ficar botando músicas, então elas botam várias músicas dos anos 80 pra tocar durante o filme e toca. E assim, é super gostosinho de assistir. É, como eu disse, é uma bobeirinha. É um filme de 1h30, mas é super gostoso, super rápido, assim. Se você quer alguma coisa pra desestressar, pra desopilar, esse filme é perfeito, assim. Ele é muito, muito bom, assim. Eu fico, às vezes, com receio de ver esses filmes na Netflix, mas esse foi super legal, assim. Eu gostei bastante, assim, do entre vinho e vinagre. Legal. Super gostosinho. E a minha outra dica da Netflix é uma série que ganhou uma tradução. Ela é nova, ela estreou esse mês na Netflix, mas ela ganhou uma tradução horrorosa na Netflix Brasil. Na Netflix Brasil ela se chama Disque Amiga para Matar. Mas o original é Dead to Me, né? Uhum. Mas no Brasil ela ganhou esse belíssimo título que não reflete em absolutamente nada essa série. A série ela é protagonizada pela Christina Applegate, pela Linda Cardellini. O que acontece? A Christina Applegate acabou de perder o marido num atropelamento. O marido dela foi atropelado, então ela tá passando por aquele momento de luto e tal. E aí, frequentando um grupo de luto, ela conhece a personagem da Linda Cardellini, que começa a querer ficar amiga dela, e elas vão se aproximando, só que tem algumas viradas nesse relacionamento aí, das duas, como amigas, se conhecendo, e é uma série que fala muito sobre essa questão de aceitar a perda, de como você se reconstrói quando você perde uma coisa que você amava muito, porque ela fala da questão da perda amorosa, né, do marido, mas também fala, a personagem Linda Cardellini teve um aborto, então ela não conseguiu ser mãe, um dos personagens perdeu o melhor amigo, então é uma série que fala muito sobre essa questão da perda, de como lidar com isso, de como as pessoas reagem, umas ficam mais tristes, outras ficam agressivas, e assim, é super leve, tem uns momentos muito bons, né, a primeira temporada tem 10 episódios de 25 a 30 minutos, assim, é muito rápido assistir ela toda em um dia, é muito, muito boa de assistir, e o elenco é maravilhoso, né, além da Christina Applegate e Linda Cardellini, também tem o James Marsden, né, o Ciclope da trilogia original dos X-Men, fazendo um papel canastríssimo, né? Canastríssimo, sim. Uhum. Nível Cigano Igor de atuação. Oxi. Mas eu achei muito, 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 muito gostosinho de assistir, assim. E já fica aí até uma dica, né, gente? A partir de 7 de junho assistam 3% na Netflix. Passa. Ah, verdade. Boa, muito bom. E aí, Dan, o que você trouxe pra gente pra encerrar esse plano detalhe hoje aí? O que você trouxe de bom? Uma dica, 2 dicas, 3 dicas? Quantas vão ser hoje? Vão ser 2 dicas do plano detalhe. Uma muito... resolvi agora, assim. Falei, vou dar essa dica porque ela é muito boa. Apesar de que depende de você querer fazer uma tatuagem. Pra quem me acompanha nas redes sociais, eu fiz 2 tatuagens. 2 não, 2,5. Tem uma que tá pra terminar, mas enfim. E eu usei, depois que eu fiz, o tatuador tinha um negócio chamado Tropical Derm. Eu paguei tipo 20 conto, mas se você quiser comprar pra você o rolo, ele é meio caro. Ou a opção que você pode ter é de você ir num tatuador e perguntar se ele usa esse produto. Basicamente, é um adesivo pra tatuagem. Então ele é tipo um plástico que você gruda na pele no lugar da tatuagem, logo depois que você fez, e deixa 24 horas. E depois que você tira, é impressionante. O negócio acelera a cicatrização de um jeito absurdo, e a cicatriz tipo fica maravilhosa, e a tatuagem, e ela, enfim, não tá doendo, não tá super difícil de coisar, e daí eles falam que o ideal é só usar um hidratante de boas. Então, assim, é plano detalhe pra quem quer fazer uma tatuagem, ou seja, talvez você não use agora, talvez você use daqui a algum tempo, mas é sensacional, sério mesmo. Tropical Derm é tipo, eu até nem sabia o nome do produto, pesquisei agora há pouco, porque eu fui e falei, peraí, qual que é o que eu usei? Achei a caixinha que era igual a que ele tava usando, então eu quero indicar aqui pra todo mundo que quer fazer uma tatuagem, que tá pensando em fazer uma tatuagem, vai lá e pergunta se usa o Tropical Derm ou compra, enfim, vê o que for melhor pra você. E, sério mesmo, muito foda mesmo. O negócio acelera a cicatrização e faz com que você não precise ficar passando Bepantol, andando por aí milado de Bepantol. Então, é isso. Maravilhoso. Muito boa, muito boa essa sua dica. E inesperada, né? E eu vou indicar também, Rafa, você não tá entendendo, um vídeo da Carta Capital, é uma entrevista que foi feita, ela tá com o título de Mercado não seria a solução, ele é o problema, diz Eduardo Moreira. É um direto da redação que eles fazem, o link vai estar no post pra quem quiser ver. O Eduardo Moreira basicamente é um investidor, um cara que manja muito de economia, e ele é, digamos que assim, as pessoas poderosas
poderosas provavelmente não gostam dele, porque ele fala umas coisas que você fala, mano, é isso, sabe? Ele tem uma visão de economia, uma visão de como seria a solução pra esse Brasil, essa bosta, enfim. Ele tem umas visões muito legais, assim, ele tem tanto que o livro que ele escreveu chama O que os donos do poder não querem que você saiba. Então ele basicamente tem uma visão muito, muito, muito lúcida e diferente do que a maioria das pessoas vai dizer, né? Ele é um cara com um posicionamento muito interessante, assim. E mesmo pra quem não entende de economia, que nem eu. Porque, tipo, economia é um negócio difícil, né? Mas o básico do que ele fala, você consegue entender e você consegue ver que, assim, realmente, de fato, a gente é governado por um 1% que tá afim de continuar sendo esse 1%. Então eles nunca vão fazer nada pra mudar as coisas de verdade. É sempre aquela palhaçada de se melhorar do que, uma coisinha aqui. E nunca, na verdade, tudo é muito mais profundo, o buraco é mais embaixo e a melhor forma da gente começar a mudar alguma coisa é entendendo sobre isso. Então vou indicar esse vídeo pra quem puder assistir. Ele é um pouco longo, acho que tem uma meia horinha de entrevista, mas vale muito a pena. Chegando aqui então no final desse podcast Cinemação 320, batemos esse papo aqui sobre Game of Thrones, séries, né, sobre nossos apegos, sobre como assistimos séries, o papo sensacional que a gente teve aqui. Queria agradecer, né, a presença do Edu aqui com a gente. Edu já é de casa, já sabe que pode vir, abrir a geladeira, fazer xixi de porta aberta, né, Edu? Tá em casa. Eu fico sempre muito feliz com os convites de vocês. Tanto vocês me mandaram mensagem, falei, gente, se me chamar pra virar a laje, tô indo. Amigo, vocês convidaram, eu venho, né? E foi muito legal o papo que a gente pôde falar sobre Game of Thrones, pra jogar uma pá de cal nesse assunto. É isso aí. Edu, e deixa aí, né, o convite pra galera, né? Afinal de contas, além do Logado, que a galera já vai visitar, né, o logado.com, tem você também nas redes sociais, né? E o pessoal pode ir lá ver o que você tá falando de bom, né? De bom ou de ruim, né? Mas eu tô lá no Twitter, né? No @edu_sasser e no Instagram, Edu Sasser, tudo juntinho, né? São as redes que eu mais tenho usado e é onde eu coloco mais coisas. Facebook tá ali só porque a gente tem que divulgar os produtos mesmo, né? Tem que fazer os merchan, então a gente deixa o Facebook ali. Mas que a gente tá sempre de olho mesmo é no Instagram e no Twitter. Então, vira e mexe, a gente tá por lá falando algumas abobrinhas, comentando alguns pilotos, falando mal de algumas coisas, falando mal do presidente do Brasil, né? Então é isso! É isso aí, demais. Valeu então, Edu. Dan, obrigado também pela presença e mais um podcast sensacional. Semana que vem tem papo aí de mais blockbuster, né, Dan? Tem. Enquanto isso, você ouve a gente falando de séries. Então valeu, Edu, valeu, Rafa, valeu todo mundo. Terrace House. É isso. Que? Terrace Howard? Da Empire. Terrace House. Da Empire, Terrace House. Sério. Quer uma série reality show sobre a vida como ela é? Assiste lá. Se não gostar, é só parar de assistir, que nem a gente falou pra você. Se não gostar, assiste De Férias com o Ex, que aí sim é uma série que é o dia a dia do jovem brasileiro. Você viu a paródia do Porta dos Fundos? Eu vi, jovem, olha. É maravilhoso. O podcast Cinemação 320 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.